alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim e que continue assim. Amores, essa é a nossa aula 9. Ela consiste na parte 2 do tema Estruturas e Formas do Planeta Terra. Nós começamos a falar sobre esse tema na aula 8, na aula anterior. Vamos então às informações dessa aula. Alunos, seria interessante agora a gente reforçar um pouquinho os tópicos que nós vimos na aula anterior, na aula 8, tá? Eu montei um slide para vocês muito semelhante ao do CMSP, tá? Vocês estão lembrados que nós vimos vários tópicos e dois temas ficaram para essa aula agora, para a parte 2, tá bom? Faltou um pouquinho de tempo também na aula anterior. Vamos rever os temas agora nesses slides e também os dois que ficaram agora para a gente ver no início dessa aula, combinado? Queridos, vocês viram agora aí nos tópicos, né? Que um fala sobre a deriva continental, justamente as formações dos continentes. Nós vimos alguma coisa no final sobre as placas tectônicas, mas boa parte dessa matéria, que era importantíssima e interessante também, a gente vai deixar agora para ver nesse início, tá? Vamos prestar bastante atenção nesse vídeo que eu vou passar agora. Ele explica com bastante detalhes sobre essa teoria da deriva, tá? Que iniciou os estudos pelo cientista alemão Alfred Wegener em 1912, assim como os tipos de movimentos das placas também. Vamos ver então o vídeo agora. A teoria da tectônica de placas foi elaborada em meados do século XX a partir de informações obtidas por meio do mapeamento do assoalho marinho. Segundo a teoria, a litosfera é constituída de uma série de placas que se movem sobre uma camada superior do manto terrestre, a astenosfera. Nas dorsais meso-oceânicas, que separam as placas tectônicas, existem rifts, estruturas tectônicas por meio das quais o material vulcânico atinge a litosfera e se agrega à crosta. Esses movimentos se devem às correntes de convecção na astenosfera, que levam para cima o magma proveniente do manto. A atividade vulcânica pode originar ilhas nos oceanos, como ocorreu com o Havaí, por exemplo, ou vulcões nos continentes, como no caso do Yellowstone, nos Estados Unidos. As placas podem se chocar, separar-se ou deslizar umas nas outras. Quando duas placas oceânicas se chocam, uma delas pode ser forçada a mergulhar sob a outra, causando o fenômeno da subducção, que acarreta a formação de um arco de ilhas. O Japão é um exemplo de arco insular resultante da subducção de placas tectônicas.
O choque de uma placa oceânica com uma placa continental pode originar cordilheiras na borda do continente e provocar a subducção da placa oceânica. A Cordilheira dos Andes, por exemplo, é uma longa cadeia de montanhas formada pelo choque entre uma placa continental, a sul-americana, e uma placa oceânica, a de Nazca. A teoria da tectônica de placas teve como um de seus alicerces a teoria da deriva continental, formulada em 1912 pelo geólogo alemão Alfred Wegener. De acordo com a teoria da deriva continental, a Pangeia começou a se fragmentar por volta de 240 milhões de anos atrás. Essa única massa continental dividiu-se em partes que foram se separando ao longo de milhões de anos. Assim, surgiram os continentes tais quais os conhecemos hoje. Os deslocamentos das placas, ocasionados pela energia do interior da Terra, continuam acontecendo nos dias atuais. Como eu falei, os estudos começaram em 1912, mas praticamente após a metade do século XX, que essa teoria acabou sendo mais aceita. Então, para vocês verem que foi mais ou menos agora no final depois da metade do século XX para o nosso século agora 21, que a gente teve boa parte dessa teoria comprovada. Vou fazer uma explicação agora para ficar um pouco mais claro como se dá os movimentos das placas e pela crosta terrestre. Sigam comigo essa explicação, amores, e presta bem atenção que ela será a nossa primeira atividade no nosso chat, tá? Então a primeira atividade do chat vai ser após essa explicação aí. Amores, agora vamos analisar os tipos de placa, tá? De encontro de placas. Vocês viram aí no vídeo uma explicação, mas o vídeo é muito rápido, né? A explicação não dá para a gente ver com calma. Então vamos analisar, vamos tirar essa parte do vídeo aí que a gente não conseguiu ver direito nessa explicação aqui. Combinado? Então, os movimentos das placas tectônicas, elas são 3, tá bom? Então, nós temos aqui a zona de divergência, a de convergência obducção e a convergência subducção, tá ok? Então, vamos lá. Deixa eu ler essa parte aqui também, que é uma conclusão dessa questão dos movimentos da placa. Nesse sentido, as placas tectônicas movimentam-se, mas nem sempre na mesma direção, o que provoca o afastamento entre elas e, em alguns casos, ou a colisão, tá? E em outros, havendo ainda os movimentos laterais. Então vamos dar uma olhada aqui, olha. Eu fiz uma anotação, a convergência, a divergência e a outro tipo de convergência. Então vamos colocar a primeira aqui. Essa convergência, ela é de obducção, ou seja, uma placa não vai ao encontro, mas ela desliza. Tem uma outra forma também em alguns livros, em alguns locais, vocês vão ver essa chamada transformante ou deslizante. Também é comum vocês encontrarem esse tipo de denominação para elas. Uma placa passa ao redor da outra, tá ok? Depois nós temos a convergência, essa sim, ao chegarem uma com a outra, a tendência é que uma sobressaia em relação à outra, né? Então, a mais pesada ela vai por baixo, a mais leve ela vai por cima. É muito comum daí você ocorrer o quê? Nessas aqui, terremotos, elevações de cadeias, tanto é que o Chile é um exemplo, né? A Cordilheira dos Andes é um exemplo de convergência subducção, tá? Uma placa sobressaindo pela outra, ok? E por último, nós temos a divergência. É uma placa se afastando da outra, abrindo esse clarão aí. A gente tem o caso também da falha de San Andrés na Califórnia. Ali é um exemplo de zona de divergência, né? E todas elas têm esses locais de grande impacto de tremor. Ok? É isso. Acho que ficou mais fácil de entender esses movimentos, não é verdade? Então responda lá no chat
a nossa primeira atividade. É simples e eu irei apresentar 3 imagens de movimento, é isso que eu acabei de explicar para vocês. E vocês irão responder o nome de cada movimento combinando com esses números, tá ok? Então vocês vão ter os números e os movimentos, vocês vão fazer as combinações lá no chat, tá bom? Vamos fazer essa atividade lá então, e lá mesmo a gente faz essa correção. Amores, para fecharmos a nossa primeira parte, né, primeira parte da nossa aula, vamos assistir um vídeo agora sobre tectonismo, tsunamis e a erupção vulcânica. Então, é um vídeo, boa parte da leitura do vídeo vocês vão perceber que é em espanhol, né? Mas dá para entender sim. Preste atenção que esse vídeo mostra exemplos práticos que acontecem em várias regiões do nosso planeta, tá? Veja aí o vídeo.
responda lá no chat se existem terremotos no Brasil. A pergunta é bem simples. Existem terremotos no Brasil? Sim ou não? A resposta virá logo na sequência, tá, gente? Ela vai ser um outro vídeo. E são cientistas brasileiros explicando se existe ou não terremoto no Brasil. Vamos tirar essa dúvida logo após o chat, tá? Então esse vídeo vai explicar direitinho e vai dar a resposta para vocês. Então, só essa pergunta simples, sim ou não? O Brasil, apesar de não ter terremotos muito fortes, tem tremores de terra que são fortes o suficiente para causar danos, tanto que existia um mapa e uma norma de ameaça sísmica para o Brasil. Esse mapa regional que a ABNT oferece é muito parecido com o mapa de 95. Então, o documento é de 2006 e o estudo global que dá suporte a isso é de 95. Em função disso, a gente fez então um trabalho de atualização do mapa de sismicidade do Brasil e atualizamos também as regiões onde os tremores de terra são mais frequentes. Na norma sísmica brasileira anterior, a única área sísmica seria a região nordeste, os estados do Rio Grande do Norte e Ceará. No entanto, a gente conseguiu mostrar que existem várias outras regiões onde a atividade sísmica também é importante. Regiões que não constavam da norma sísmica brasileira. Por exemplo, a região do Pantanal, na região central de Goiás, a região sul de Minas Gerais, uma parte da Amazônia. A identificação desses lugares passa por identificar falhas conhecidas. Todo mundo sabe que a falha de San Andrés é uma falha ativa e de tempos em tempos os tremores acontecem nessa falha. São forças geológicas que se acumulam e os tremores acontecem com uma fratura. Em regiões de borda de placa, como no Chile, Peru, esses tremores são mais frequentes e maiores. Mas no interior de uma placa, como é o caso do Brasil, ainda existem essas mesmas forças geológicas. A diferença é que, por ser uma região relativamente mais estável, os tremores são menos frequentes. Não são tão grandes quanto comparados com os das bordas de placa, nem tão frequentes, mas sim eles acontecem e não acontecem de maneira uniforme, quer dizer, não é todo lugar que está suscetível à mesma quantidade, ainda que pequena, de tremor. O que a gente mede no mapa de ameaça sísmica é a aceleração do chão, que tem um certo nível de probabilidade
suficientemente alto para ser considerado em obras de engenharia. Em termos de pessoas, não é necessário ter nenhuma preparação especial. A probabilidade de ocorrer um tremor mais forte e causar danos é tão pequena que não é necessário reforçar as casas normais. Apenas obras mais críticas precisam ser pensadas em termos de sismicidade também, mas isso apenas em algumas regiões. A maior parte dos tremores que são percebidos pela população podem ter magnitude 3, que é pequeno, não causa dano, mas causa um certo desconforto quando a população não está acostumada a tremores de terra. A resposta era evidente, né? Era assim, até porque os terremotos eles ocorrem em toda a crosta terrestre, então ocorrem em todo local do mundo, em qualquer lugar. Alguns locais com muita intensidade, outros locais com menos intensidades. Os geólogos eles até apontaram no vídeo, vocês viram, que existem 2 estados na região Nordeste que tem alguma certa intensidade e também na região do Pantanal, né? No Mato Grosso do Sul, no Centro-Oeste também ocorre alguns abalos também. E eles informaram os tipos de graus que ocorrem os tremores, tá? Falando em tremores, nós vamos acompanhar agora, vocês vão analisar um texto, tá? E também uma tabela sobre os tipos de terremotos e seu grau na escala Richter, tá? Vamos acompanhar esse texto juntos aí, depois a gente volta aqui.
Na tabela da escala Richter, vocês viram uma boa noção dos graus de magnitude que ocorrem esses tremores pelo planeta. É importante lembrar, amores, que os tremores acontecem diariamente, tá? Em todos os locais da Terra. Muitos deles, apenas o sismógrafo, né, que é o medidor de tremores, consegue registrar a sua ocorrência. O terremoto, o homem não tem como prever. É difícil você conseguir, aliás, não dá para prever com tanta antecedência e nem com antecedência nenhuma, simplesmente quando ocorre. Mas ao longo dos anos, os cientistas eles vêm mapeando todos os locais. Assim como assim como vocês viram nos vídeos anteriores, a faixa do círculo de fogo, tá? O que é essa faixa do círculo de fogo? Aqueles locais onde ocorrem tremores com muita intensidade e erupções vulcânicas também. Amores, é através das rochas que podemos também classificar sua formação. É nelas que a gente tem essa noção de tipo de mineral que existe. Muitas delas oriundas de erupções vulcânicas, de tremores, de abalos, né? De rochas que vêm abaixo da superfície terrestre também. A gente vai classificar um pouco agora, num texto, numa interpretação de texto, os tipos de rochas, tá? Então, eu posso até dar um exemplo agora. Por exemplo, uma rocha vulcânica, ela tem em sua maioria, por exemplo, a cor meio avermelhada, tá? Que ela indica uma grande concentração de basalto. Tá? Isso é um exemplo. E esse é o nosso último assunto de hoje, tá? Então vamos interpretar o texto a seguir. Como ele é um pouquinho longo, vamos dividir em duas partes, combinado? E logo em seguida a gente volta aqui para eu falar também de uma atividade que nós vamos fazer, a nossa última atividade aí.
Alunos, a gente viu na primeira parte do texto a definição de rochas e os 3 grandes tipos de rochas. Já falamos das rochas magmáticas, tá? Daqui a pouco no chat vocês darão exemplos de rochas metamórficas e sedimentares. Será a última atividade da nossa aula de hoje. Se vocês tiverem como, é lógico, pode ir pesquisando na internet ou aí no Google, né? Na internet mesmo, entrando aí no Google, que é mais fácil, esses 2 tipos de rochas, então, metamórficas e sedimentares. E enquanto a gente vai falando sobre a segunda parte do texto aí, sobre os tipos, sobre esses demais tipos aí, os 2 que faltam, metamórfica e sedimentares. Nós já falamos então sobre a magmática, para ficar mais claro, né? Agora iremos então definir rochas sedimentares e rochas metamórficas. Acompanhe comigo aí a segunda parte do texto, então. Alunos, só uma observação, essa aula daqui a pouco ela estará lá no canal, tá? Então assim que termina a estreia, ela já fica à disposição para vocês assistirem novamente no canal. Aí vocês podem, lá assistindo, dar um print nesse texto sobre as rochas e nos demais também que vocês queiram também para depois fazer as atividades futuras. Alunos, a última atividade era justamente para vocês darem exemplo de rochas sedimentares e metamórficas. Eu espero que tenha dado tempo para vocês pesquisarem aí, pelo menos um nome de cada uma, né? Se vocês pesquisarem algumas na internet, vamos citar alguns exemplos lá no chat, beleza?
Bom, nessa última atividade, amores, eu dou um desconto aí na participação de vocês sobre os exemplos de rochas, tá? Pois é meio corrido também pesquisar e apresentar também no chat os tipos, né? Fato esse que eu, na correção, passei vários exemplos de rochas de ambos os tipos para vocês. Amores, né? Nossa aula está chegando ao fim. Registrem seu nome e turma agora no chat, tá? Para contar a nota de participação na aula, beleza? Mais uma coisa. Já temos no Google Classroom 2 atividades para serem feitas, tá? Muitos alunos já responderam, eu estava acompanhando, muitos já responderam, mas tem uma galera ainda que não respondeu nenhuma. Se vocês deixam para o final do bimestre, vai acumular muitas atividades aí para serem feitas, tá, gente? Então, fiquem um pouco atento às atividades, porque vai acumular muito, não é só da minha matéria que vocês têm para responder, vocês têm de todas, né? Então, vai ficando muito complicado se vocês deixarem tudo para o final. Mais uma coisa, o vídeo dessa aula 9, o texto complementar e as atividades do Google Formulários estarão à disposição nos próximos dias aí no seu Google Classroom também. Em breve você poderá realizar essas atividades, tá? A gente fica por aqui, então. Um beijo no coração de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau.